A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, para mais de 40 países, levando a palavra do Senhor nosso Deus sendo ministrada em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração dos benditos amados do Pai que estiverem junto conosco através dessa internet. Dando aqui continuidade à igreja feita através de cartas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, utilizando também na internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Então sejam novamente muitíssimo bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que serve para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como um canal, um caminho, instrumento do Senhor nosso Deus, para que Ele possa falar aos seus corações através dessa internet. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então sejam novamente muito bem-vindos com a paz e a graça da Igreja do Nosso Senhor Jesus. Enquanto eu vou ministrar agora uma oração, vão deixando aí nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, interajam conosco e tirem suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada, que é quando eu estarei interagindo com vocês nos comentários. Então vamos à ministração de uma oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem está conosco através dessa internet a tua paz, a tua graça e a tua alegria, junto com os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, preenchendo e transformando cada coração onde essa internet alcançar, para libertar, proteger e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco através dessa internet, nesta tua bela igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao teu santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração de cada pessoa, onde essa live alcançar,
para que ela possa interagir como uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, ofertando, dizimando e se ajuntando em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e bendizer e exaltar ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e no muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, até 1h12, focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E a partir de 1h12 estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Então interaja conosco, deixando nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado. E já aproveite e escolha o seu número de 1 a 12. Para que no decorrer dessa live você esteja recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o Carlos André de Itajubá, Minas Gerais, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Dentre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou. Lá em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então sejam novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando, qualquer instabilidade, estamos nas principais redes sociais com o mesmo arroba, que é aquele azinho com o círculo de volta, Igrejas Benditas. Arroba Igrejas Benditas, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos ao primeiro rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus a estarem recebendo uma palavra ao seu coração. E o primeiro rebanho bendito ímpar, de número 11, e o rebanho bendito par, de número 12. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor para estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vamos à ministração do livro de Filipenses, que possui 4 capítulos. Livro de Filipenses, que possui 4 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nessa madrugada para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3, Rebanho Bendito Ímpar, de número 11, livro de Filipenses, capítulo 3, para a sua meditação. Para meditação do Rebanho Bendito Par, de número 12, livro de Filipenses, capítulo 4, para quem escolheu o número 12. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos agora à ministração de mais uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, pois orações duram no mínimo 1 hora. Mas se você quiser receber orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, além das orações que ocorrem durante as lives de segunda a sexta, basta você estar seguindo ou se inscrevendo em nossas igrejas virtuais, pois o nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, ora por todos vocês também, toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Então vamos à ministração de mais uma oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial,
Eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, em cada porta, portal e janela, de cada lar, cada comércio, cada veículo, onde essa live estiver alcançando, removendo e destruindo toda a obra do inimigo ou da carne, que estiver tentando de alguma forma impedir que essas vidas vejam as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Me dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Qualquer que tiver alguma afirmação sobre nós, a nossa conduta, o que nós trazemos, nós temos aí as nossas mais de 100 denúncias, em que estamos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Ou seja, basta aceitar o desafio, examinar o nosso caráter e colocar à prova, não somente nós, como toda a liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Pois a nossa palavra é sempre sim, sim e não, não. Vamos aqui à ministração do livro de Filipenses, capítulo 3. Tudo para mais honra e glória no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Filipenses, capítulo 3, no versículo 12 ao versículo 18. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, aí e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 3 aqui do livro de Filipenses, o apóstolo Paulo abordou 3 temas essenciais para todos aqueles que afirmam ser igreja do Senhor Jesus o Cristo. Pois aqui, primeiro, ele fez a separação necessária, a separação do que nós somos para o que nós fazemos. Que isso é essencial nós sabermos separar, porque uma coisa não vai anular a outra. O fato de o apóstolo Paulo ainda não haver acreditado que todas as suas obras estavam perfeitas, que na sua obra ele acreditava ainda não ter alcançado a perfeição, não tirou o fato de ele reconhecer que ele, como ser, como filho do Senhor nosso Deus, era perfeito. Então é necessário saber separar muito bem, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. Quando você afirma que você é imperfeito por causa das atitudes falhas que você está tendo, você afirma que o Senhor Deus é mentiroso, injusto e fez um trabalho mal feito. Então, como nós vemos, como a nossa palavra tem um grande peso. Não, Milena, você está generalizando, nunca foi isso que eu quis dizer. Mas como lá o apóstolo Paulo afirmou lá em 1 Coríntios capítulo 15, em que, por mais que você afirme uma coisa que não fosse a sua intenção, mas a consequência das suas palavras vem cada vez mais formando uma cascata. É uma bola de neve que vai rolando uma colina. Então é necessário a gente saber sempre separar essas coisas. E o terceiro ponto muito importante que o apóstolo Paulo abordou aqui foi o posicionamento de um líder. Pois aqui ele afirmou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque lá em Romanos 13, versículo 7 e 17, afirma que precisamos imitar aos nossos líderes. Mas não é você imitar eles pecando. Imitar eles da forma como hoje em dia, infelizmente, está batendo no peito para poder falar que é pecador, que é imperfeito. E sim, você tem que imitar as boas obras, as boas coisas, que não é opcional. Se eles quiserem praticar, eles praticam. Não. Se você quer exercer a liderança ministerial do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, você precisa reconhecer que a sua conduta
tem que ser perfeita. Porque você tem que ser aprovado não apenas por aqueles que estão dentro, como também pelos que estão de fora. Não estou inventando nada não, é isso que está escrito. Basta você examinar cada uma das epístolas de Paulo. Quando ele afirmou ali sobre as doutrinas, os mandamentos, os comportamentos necessários para exercer um cargo de autoridade nos ministérios do Senhor Jesus, foi bem claro, não podia ter, eu acho, eu penso, eu imagino, não podia haver imperfeições. Aqui o apóstolo Paulo, ele não disse que ele não era perfeito. Ele só não acreditava não ter alcançado a perfeição. Ou seja, o padrão dele, ele ainda não acreditava alcançar. Ele sabia que ele podia ser melhor, que ele podia fazer mais. Tanto é que chegou ao ponto de que ele afirmou para todos que ele em nada foi menor que os outros apóstolos. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo afirmou ter sido maior do que todos eles. E aí ele questiona aqueles falsos que estavam tentando entrar com aparência de santidade e ainda afirmando que eles eram iguais aos apóstolos do Senhor Jesus, iguais ao apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo estava ali alertando a igreja de Coríntios, lá em 2 Coríntios capítulo 11, deixando bem claro, esses aí que acham que podem chegar agora e serem iguais a nós, estão trazendo heresias, estão trazendo mentiras. Porque tudo na palavra do Senhor nosso Deus tem um tempo determinado. E tem aquilo que é necessário que parta de nós, que nós venhamos a fazer, para que venha cumprir tudo aquilo que o Senhor determinou. E dessa forma, tudo ocorra conforme a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixem nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado. Interajam conosco e tirem suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada. E escolha seu número de 1 a 12 e seja membro dessa igreja virtual. E além de orações, todas as lives de segunda a sexta e orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, você também toda live recebe no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para estar aumentando a sua fé. E pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha e a árvore. Aquele que não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Que eu bati o olho ali, avançado, escreveu árvore, acabei falando árvore. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2, a estarem recebendo a palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Salmos capítulo 1. Devemos ser como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, da qual produz o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, que é o livro de Colossenses, que possui 4 capítulos. Livro de Colossenses, que possui 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nessa madrugada. Então, todos novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E livro de Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1 e do rebanho bendito par de número 2. Livro de Colossenses, capítulo 4, já está até aqui aberto para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos agora à ministração de mais uma oração. Escolha o número de 1 a 7 também, que logo mais estarei sorteando mais uma palavra, para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Oração de número 2. E compartilhem para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, sendo semeada em seus corações. E se você afirmar que perfeito é só Jesus, você afirma que ele é mentiroso e injusto. Porque lá em Mateus capítulo 5, versículo 48, o Senhor Jesus afirmou, pode lá examinar, Mateus 5, versículo 48, sede vós, pois, perfeitos, igual a perfeito vosso Pai Celestial. Ele nunca ia exigir de você algo que você não possa fazer, porque seria injustiça da parte dele. E ele é o justo dos justos. Vamos à ministração de mais uma oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus, o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através dessa ministração, na Tua santa palavra, o Teu fogo santo queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas vidas de praticarem a Tua verdadeira verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46.
Que haja os poderes que é no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, quebrantando cada coração, onde essa live alcançar, removendo toda obra da carne ou da religiosidade que estiver tentando de alguma forma impedir ou atrapalhar a tua palavra de alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Preste atenção, Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Colossenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Como sempre, um capítulo interligando no outro. O Senhor nosso Deus é perfeito em todas as suas obras, em tudo aquilo que Ele faz. Pois aqui iniciou deixando bem claro a importância de nós separarmos o que nós somos daquilo que nós fazemos. E como que é essencial que ambos venham estar alinhados àquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. E aqui o apóstolo Paulo começa justamente afirmando que a carta está sendo dirigida aos santos, aqueles que creem no Senhor Jesus, o Cristo, que fazem as mesmas obras que Ele faz, são santos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, versículo 16, sede santos em toda a vossa maneira de viver, assim como escrito está, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. E aqui o apóstolo Paulo traz um ponto muito importante, no versículo 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Deixando bem claro que a fé não é algo, que não é apenas aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 11. A fé não é apenas o firme fundamento das coisas que não se podem ver, mas crer. E sim, a fé, o Senhor Jesus mesmo afirmou, o Senhor Jesus viu fé, o Senhor Jesus ouviu fé. Aqui eles acabaram de afirmar que estão ouvindo da fé. E por quê? Porque eles estão ouvindo que a palavra do Senhor está sendo exercida com perfeição entre os irmãos, entre os santos, entre aqueles que aguardam a salvação em Cristo Senhor Jesus. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E aqui traz novamente ali a liderança. E junto com o povo, ambos produzindo fruto e crescendo, sendo aperfeiçoados na graça, na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E eu estarei agora apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Então prestem todos muita atenção nessa mensagem, anotem cada versículo que o sacerdote mencionar na mensagem e ajam como a igreja nobre do Senhor Jesus. Atos 17, versículo 11. Que ouve a palavra do líder e depois examina para ver se o que o líder está falando é aquilo que está escrito. Examina nas escrituras sagradas. Então prestem todos atenção na mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando.
e aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Jesus, recado dado a todos vocês. Quem quiser escutar novamente a mensagem, não conseguiu anotar alguma das bases, essa live fica salva em algumas redes sociais, com @Igrejas Benditas. Você vai poder voltar, pausar, diminuir a velocidade caso necessário e examinar versículo por versículo. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você também já pode entrar diretamente em contato conosco no privado, pedir a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, pois lembrando que conosco o obreiro recebe o salário e os necessitados têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à Secretaria de Trabalhos e Empregos. Todos têm acesso a oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem oportunidade de pregar. Independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Então, para interagir conosco, participar da live, deixe aí no comentário o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado. Se quiser tirar dúvidas, a partir de 1h12 da madrugada, eu estarei interagindo com vocês nos comentários para mais um Glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus. Rebanho bendito ímpar de número 9 e rebanho bendito par de número 10. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor para a sua meditação. E o livro sorteado é o livro de Gálatas, que possui 6 capítulos. O livro de Gálatas, que possui 6 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa madrugada para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Lembrando a todos vocês que nos finais de semana, sábado e domingo, é sorteado, dentre as lives que ocorreram durante a semana, nós sorteamos quais lives serão reprisadas, ou seja, repetidas nos finais de semana, no sábado e no domingo, para que de segunda a segunda você tenha uma palavra diretamente do coração do Senhor nosso Deus ao seu coração. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E o livro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, Gálatas capítulo 4.
E para o rebanho, bendito par de número 10, livro de Gálatas, capítulo 5, para a sua meditação. E o Eron, você já é antigo aí, você já sabe o que fazer. Além de deixar o seu primeiro nome, cidade e estado nos comentários, basta você aceitar um dos nossos desafios. Porque se você conseguir provar na Bíblia Sagrada que não existe, vou apresentar aqui nosso novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Em que basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só dessas 7 afirmações foi anulada ou que não é mais necessária e receba para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia, para receber 200 milhões de reais. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada na sua moradia, na sua casa. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar em particular em sua casa ou em outras formas de moradia, para estar buscando a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só delas foi anulada ou que não é mais necessária e recebe o valor de 200 milhões de reais em dinheiro. Porque, novamente, a nossa palavra é sempre sim, sim e não, não. A gente reconhece que a internet não é uma terra sem lei. Estamos aqui nos posicionando tanto espiritualmente, em que iremos prestar conta de cada palavra que sair da nossa boca, como também juridicamente, em que tudo que nós falamos pode e é usado nos tribunais. Então é necessário a gente agir sempre honrando a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e alegria do nosso Senhor Jesus. E já deixe nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, para estar interagindo conosco e participando da live. E aguarde até 1h12 da madrugada. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oi? Quando acaba as ministrações, exatamente, que a gente foca na ministração da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Não escutei nada. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, sendo semeadas em seus corações. Vamos aqui à ministração no livro de Gálatas, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 14. Exatamente, necessário vocês participarem, deixando nos comentários seu primeiro nome, cidade e estado. Livro de Gálatas, para estarem interagindo, recebendo orações para mais honra e glória a Deus. Livro de Gálatas, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 14. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Ele, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo deixando bem claro a importância que tem de a gente não se desviar do foco. Não sair do princípio que o Senhor nosso Deus, que os seus apóstolos nos ensinaram, que está escrito nas Escrituras Sagradas, para que não venhamos a fazer em vão. Porque lá em Mateus capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 9, o Senhor Jesus afirmou: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim e em vão me adoram, porque eles são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. Ou seja, a fundação é o ser humano, não é a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Então é necessário que estejamos atentos e vigiando com muita atenção e cuidado, para que não venhamos a perder aquilo que com esforço é conquistado. Lucas capítulo 16, versículo 16. Palavra do Senhor Jesus Cristo. A lei e os profetas foram até João. Agora o reino é conquistado através de esforço. Então cabe a cada um de nós verdadeiramente nos dedicarmos à palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade.
Sejam todos muito bem-vindos, capaz de graça e alegria. E um conselho aí para o José abençoado: não fica debatendo com o Aaron, não. Preste atenção aqui na ministração, porque se ele quisesse realmente interagir e participar, ele já tinha aqui se apresentado na live. Mas ele só quer apenas impor aquilo que ele acha. Tanto é que toda live, mesmo sendo respondido, ele volta com a mesma história. Então não perca o seu tempo. Tito, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. Ao homem faccioso, repreende-o apenas 2 vezes. Se ele ainda insistir, você deixa para lá, porque por si só está pecando. Então, necessário te examinar sempre com muita atenção e agir com sabedoria e prudência na presença do Senhor nosso Deus. E eu esqueci de ministrar uma oração, mas tá bom. Vamos ao próximo livro, ao próximo rebanho bendito a ser ministrado nessa madrugada, a receber uma palavra do Senhor nosso Deus no seu coração. Rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Para mais honra e glória ao Senhor Deus, e deixe no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, para estar interagindo conosco. Livro de Cantares, que possui 8 capítulos. Livro de Cantares, que possui 8 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Livro de Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Cantares, capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 4, livro de Cantares, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos agora à ministração de mais uma oração para mais honra e glória no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Acompanhe também nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @milaofertadim. E durante toda a live eu interajo com vocês nos comentários. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado, com os poderes que é no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, destruindo toda obra da carne ou do maligno que estiver tentando de alguma forma impedir que essas vidas recebam e reconheçam e coloquem em prática a tua verdadeira verdade em cada área e setor de suas vidas. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Preste atenção. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capaz da graça e alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O Nedson, que está na Europa atualmente, seja muito bem-vindo, capaz da graça e alegria, nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração no livro de Cantares, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz do pássaro ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus frutos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras. Volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas, sobre os montes escabrosos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse livro de Cantares, capítulo 2 aqui, traz sobre o momento da colheita, o momento de desfrutar daquilo que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso nos concede. Mas aqui traz um ponto muito importante, falando sobre as raposinhas que estavam ali adentrando dentro da vinha.
Então é necessário que nós venhamos a estar atentos também na fase da prosperidade, para que jamais o inimigo venha encontrar uma brecha para fazer com que você não só venha deixar de conquistar mais, como venha perder aquilo que já conquistou e o essencial. Faça, por mais que você acabe ganhando o mundo inteiro, venha perder a sua própria alma. Então esteja sempre atento e vigiando em todo momento, pois o Senhor Jesus mandou vigiar e orar. Então é necessário que venhamos permanecer guardando a palavra do Senhor em nossos corações. O coração foi mencionado no último capítulo ali a ser ministrado. E lembrando sempre a todos vocês que o coração é a mente do ser humano. Então é necessário que nós tenhamos constantemente a palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, a vontade do Senhor em nossa mente, pois como o Senhor Jesus afirmou, a boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração estiver cheio da palavra do Senhor, não tem nada nem ninguém nesse mundo capaz de resistir uma verdadeira igreja do Senhor que coloca em prática a palavra do Senhor que está guardada em seu coração. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus receberem uma palavra do Senhor ao seu coração. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Rebanho bendito ímpar de número 7, rebanho bendito par de número 8. Deixem nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado. Interajam conosco, se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Pois o nosso sacerdote apóstolo ora por todos vocês toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Oi? Mesmo que não tenha pergunta, interaja conosco, apenas deixando seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, que isso é muito importante para você. Porque assim você demonstra ao Senhor nosso Deus que você está aqui verdadeiramente para interagir, para receber a palavra dele em seu coração. Livro de 3 João, capítulo 1 e único. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, para a meditação dos rebanhos benditos, ímpar de número 7 e par de número 8. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, para ambos os rebanhos sorteados. Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje, eternamente, para todo sempre. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, através dessa internet, nessa live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. Que haja o derramar transformador dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, os fortalecendo e protegendo contra tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concede àqueles que o amam. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus poderoso. Preste atenção, Senhor. Vamos aqui à ministração no livro de 3 João, capítulo 1 e único, do versículo 6 ao versículo 12. Os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui novamente sempre um capítulo interligado no outro.
Como foi mencionado logo no primeiro capítulo, em Filipenses capítulo 3, nós já falamos sobre vocês sobre a liderança, aquilo que nós precisamos imitar de bom do nosso líder. E aqui deixou bem claro que se tem alguma coisa de ruim para você imitar no seu líder, quer dizer que ele verdadeiramente ainda não conhece o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então é necessário a gente examinar as obras e os frutos, porque foi isso que o Senhor Jesus mandou nós fazermos. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 23, João capítulo 7, João capítulos 14, 15, 16. E se eu for listar aqui, Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 22, é muita palavra do próprio Senhor Jesus, mandando a gente examinar a obra e o fruto do líder e produzir frutos que confessem o nome do nosso Senhor. Pois lá em Lucas capítulo 6, o Senhor Jesus questionou: por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Você falar que Jesus Cristo é o seu Senhor não o torna Senhor da sua vida. É através da sua conduta, da sua prática, da sua constante permanência e aperfeiçoamento nos seus caminhos que vai verdadeiramente mostrar que Ele é o seu Senhor. Pois aqui o abençoado justamente comentou, quando eu falei sobre a perfeição, ele comentou: a Bíblia incentiva a buscar a perfeição e maturidade espiritual, mas também reconhece que o ser humano está em constante desenvolvimento. E é isso que é necessário. O ponto não é você, não, já cheguei no topo, não tem mais para onde eu ir. O apóstolo Paulo foi bem claro, ainda não cheguei. E ele continuava permanentemente se aperfeiçoando, se desenvolvendo, de forma que ele chegou a ser mais do que todos aqueles que estavam ao seu redor, e ainda assim continuou fazendo aquilo que o Senhor o mandou fazer. Então é isso que é importante. Aqueles que estão em Cristo Jesus devem lembrar que aquilo que você semeia nessa vida não vai perecer quando esse corpo, essa carne terreno perecer. E sim, vai continuar uma eternidade livre com o Senhor Jesus na glória, se as suas obras e os seus frutos tiverem sido bons. Porque lá em Mateus capítulo 25, do 31 a 46, a separação que o Senhor Jesus fez entre as ovelhas benditas, que tomaram posse da herança, que alcançaram a salvação, e entre os bodes malditos, que concederam, que foram condenados eternamente, foi exatamente a forma como ele tratava os irmãos. E aqui o apóstolo João traz justamente sobre isso, pois ele afirmou que não importa a etnia, biologia, seja eu acho, que eu penso, que eu imagino. O que importa é a gente tratar como o Senhor mandou que seja feito. É isso que é importante. Havia aquela religiosidade ali entre eles, não, só judeu que é o certo. Então vamos examinar sempre a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. O Senhor Jesus o tempo todo se preocupou com todos, com todas as gerações. Tanto é que quando o povo de Israel estava em pecado, estava em transgressão, estava imaculando, estava sujando aquilo que era para ser imaculado da parte do Senhor nosso Deus, ele questionou: vem cá, em todas as outras nações o meu nome é temido, é respeitado, me trazem ofertas puras. Então por que o povo, do qual é chamado pelo meu nome, está pensando que pode fazer diferente? Então vamos reconhecer que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é santo, justo e verdadeiro. E aqueles que verdadeiramente são dele, conhecem Ele, têm Ele habitando dentro de nós, se comportam da mesma maneira. Não só para com si e para com a sua família, mas sim para com todos que estão ao nosso redor. Porque lembra que o líder precisa de aprovação não só dentro da igreja, como por todos. E o apóstolo Paulo foi bem claro, para que o inimigo não tenha nada do que falar contra nós. Então, quando você entra dentro de um templo físico, tem lá a iniquidade, a impiedade, o anticristo e aceita, o líder faz questão de bater no peito e para poder falar que ele é pecador, que ele é imperfeito, que toda igreja tem defeito. Aí vocês veem porque que nós já estamos há mais de 2 anos na internet oferecendo mais 730 milhões de reais em dinheiro para que, se ele provar que na Bíblia Sagrada que isso é verdade, recebe o valor. E por que até agora nenhum apareceu? E aí é nesse momento que nós vemos o quê? O caráter. Porque aqui o caráter de Diótrefes era um caráter ruim, era um caráter maligno. Porque ele não só não fazia o bem, como impedia os irmãos de fazerem o bem também. Mas em compensação ali, Demétrio, as próprias obras dele davam testemunho do caráter que ele tinha. Tanto é que o apóstolo João foi bem claro, e o nosso testemunho também, que é verdadeiro. Então é nesse momento que a gente vê quem verdadeiramente é da parte do Senhor Deus, quem é o trigo daquele que é da parte do maligno, quem é o joio, que por mais que estejam juntos, e devem permanecer juntos, porque quem vai separar o Senhor nosso Deus, o trigo precisa se posicionar. O joio não é para poder estar deitando e rolando em cima do trigo, não. O trigo é para estar incomodando o joio de forma que ele venha a se converter
e verdadeiramente se posicionar como uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6 a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Vocês que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixa no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada, interajam também conosco tirando suas dúvidas. Livro sorteado de 2 Timóteo, que possui 4 capítulos. Antes de sortear o capítulo do livro de 2 Timóteo, eu estarei apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então prestem atenção em cada palavra dita e depois examinem nas escrituras sagradas, versículo por versículo, que estará sendo apresentado na mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Glórias ao nosso Senhor Jesus, aguardo todos vocês lá de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MileOfertadim. Se quiserem escutar novamente a mensagem, não conseguiram anotar alguma das bases, em algumas redes sociais, essa live fica salva com @Igrejas Benditas, que você vai encontrar essa live salva para examinar versículo por versículo da palavra do Senhor nosso Deus e nos colocar à prova, pois todos os deputados federais e todos os senadores já têm ciência sobre nós, mas é necessário que vocês interajam, que vocês participem, que vocês utilizem da autoridade que vocês têm como morador na sua região
para pedir às suas autoridades que levem um de nossos templos físicos na sua região, seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, que traz todo esse desenvolvimento social e espiritual, de forma que todos não só são muito abençoados, como também se tornam um caminho, instrumento de bênçãos na mão do Senhor Deus, na vida do próximo, para mais uma glória ao Senhor Jesus. Eu tenho 20 anos e sou um milagre do meu Senhor Jesus, pois a minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu, e ainda tenho meu irmão que é mais velho do que eu, perfeito e com saúde, na presença do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Então coloque à prova a nós, o nosso caráter e a nossa conduta, entre em contato conosco no privado, peçam os nossos templos físicos na sua região e examine cada uma das nossas Produção, eu não tinha sorteado, não. Examine cada uma de nossas mais de 100 denúncias para você estar colocando à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Vamos aqui ao próximo livro a estar sendo ministrado de 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, 2 Timóteo, capítulo 4. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de 2 Timóteo, capítulo 4, também para a sua meditação. 2 Timóteo, capítulo 4, para ambos os rebanhos sorteados. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Se inscrevam e nos sigam para continuarem recebendo orações. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja tua poderosa paz, graça e alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus, o Cristo, transformando cada vida e cada coração onde essa live alcançar, para que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração dos benditos amados do Pai, juntos conosco em um só Espírito. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui dar início à ministração no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, com que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, e entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 4 aqui do livro de 2 Timóteo é muito forte, muito importante, porque aqui já era uma profecia do que viria a acontecer no mundo por vir, como também um alerta para aqueles que verdadeiramente são capazes de reconhecer a verdade. Porque aqui afirmou que outros recusarão dar ouvidos à verdade. Não é que a verdade não chegou até eles, é que eles recusarão dar ouvidos à verdade. Por quê? Porque os seus corações estarão preenchidos com fábulas, com teologias, com filosofias, com vãs sutilezas da parte do ser humano, da parte da carne. E aqueles que são do Senhor Deus devem estar alertas e atentos para que não venham a ser confundidos e nem enganados por causa de deixar de praticar o princípio da parte do Senhor nosso Deus. Aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não é porque existe aposentadoria no reino dos céus, não.
e sim é porque ali ele estava para ir prestar contas com o Senhor Jesus de tudo aquilo que ele havia feito, e na posição em que ele estava, aquilo que ele podia fazer, ele continuava fazendo, porque ele já estava preso. Então nós devemos examinar com muita atenção, porque a sua carne estava presa, mas o seu espírito era mais livre do que todos. Então é necessário que venhamos nos posicionar com confiança e ousadia na palavra e na presença do Senhor nosso Deus, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. E aqui o abençoado, que eu esqueci de cumprimentar ele, Juliano Rosa de Apucarana, Paraná. Seja muitíssimo bem-vindo. Com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Jesus. Deixa nos comentários seu primeiro nome, sua cidade e seu estado. Interaja conosco, tire suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada. E o último livro a ser sorteado, que será uma palavra do Senhor nosso Deus para todos nós, livro de 2 Crônicas, que possui 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, que possui 36 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando os 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para estar aumentando a sua fé. E o livro sorteado de 2 Crônicas, capítulo, glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, 2 Crônicas, capítulo 11. 2 Crônicas, capítulo 11, é um livro para todos nós estarmos meditando. Livro de 2 Crônicas, capítulo 11, para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Lembrando que não estamos aqui para interagir, nem conversar com quem não quer interagir, não quer conversar. Todos aqueles que querem participar da live e interagir são muito bem-vindos. Se apresentem, deixando aí seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado. Participe da live a partir de 1h12 da madrugada, tirando suas dúvidas, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de 2 Crônicas, capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 17. Assim as tornou em fortalezas e pôs nelas comandantes e depósitos de víveres, de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade arsenal de paveses e lanças. Fortificou-as sobremaneira. Judá e Benjamim ficaram-lhe sujeitas. Também os sacerdotes e os levitas, que haviam em todo Israel, recorreram a Roboão de todos os seus limites, porque os levitas deixaram os arredores das suas cidades e as suas possessões e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes, para os altos, para os sátiros e para os bezerros que fizera. Além destes, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Esse capítulo 11 aqui do livro de 2 Crônicas é muito importante justamente depois de tudo isso que a gente ministrou. Que o tempo todo a ministração foi bem claro, se posiciona como é necessário, busca a presença do Senhor, pratique, examina, repreende, se posiciona como uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. E aqui o Senhor nos trouxe uma passagem muito importante que demonstra ali uma grande instabilidade política, de forma que o exercer a fé, a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, se tornou perigoso, porque chegaram ao ponto de terem sido expulsos das suas cidades, expulsos do templo, para que não pudessem ministrar ao Senhor nosso Deus. E aí nós vemos como que hoje em dia as pessoas que têm toda a liberdade do mundo para adorar o Senhor, eu estou me referindo aqui ao Brasil, estão cada vez mais e mais se omitindo, se desfazendo daquilo que é um dever e uma obrigação. Querem os frutos das bênçãos, das maravilhas do Senhor Jesus, mas carregar o jugo e o fardo que Ele concede àqueles que verdadeiramente escolhem seguir a Ele, esse aí, infelizmente, as pessoas esquecem ou fingem esquecer. Então lembre-se que o jugo e o fardo é necessário para você se posicionar, para você trabalhar, independente da circunstância, da situação que esteja em volta. Você se posiciona daquilo que há a sua capacidade, que o Senhor Deus irá te cobrar, porque Ele também irá te recompensar, segundo as suas obras. Mateus 16, 24 a 27, palavra do Senhor Jesus Cristo. Então parem de se enganar, parem de se permitir ser enganados, parem de permitir que as fábulas, as teologias, aquilo que é da parte do ser humano, seja enraizado em seus corações. É o momento de você colocar tudo isso que não é da parte do Senhor nosso Deus para fora e se posicionar
para quando chegar o dia do perigo, o dia que não conseguir, o dia que parecer que vai tudo dar ruim, você lembre que o seu alicerce, a sua base é a rocha, é o nosso Senhor Jesus, não porque você disse que é, e sim porque ao você ouvir a palavra dele e colocá-la em prática, ele afirmou que ele é a sua rocha. Quando você ouve e pratica, não quando você ouve e deixa de praticar, porque quando você apenas ouve e deixa de praticar, ele afirmou que é um insensato, que vai vir sim as tribulações, as tempestades, e vai ser grande a ruína dessa casa. Então se posicione enquanto é tempo, busque o Senhor enquanto se pode achar. Escolha agora seu número de 1 a 7 para estar recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus, para estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E já vão deixando no comentário seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, para estar interagindo conosco, para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Se o Aaron quer realmente interagir, é necessário que você deixe seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, e você com certeza vai estar interagindo conosco. E o Araújo de Rio Branco do Acre, seja muito bem-vindo também com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Se você escolheu de 1 a 7, você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Se você escolheu o número 7, o Uziel de Macapá, Amapá, também seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Se você escolheu o número 3, vai meditar em Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. Se você escolheu o número... Se você escolheu o número 3, se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, se você escolheu o número 5. O Paulo Roberto, do Rio de Janeiro, também seja muito bem-vindo com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor Jesus. É a capital abençoada? Deixa nos comentários para mais glória de Deus. Se você escolheu o número 2, vai meditar em Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 2, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 1, vai meditar em 3 João, capítulo 1 e único. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 6, vai meditar em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, se você escolheu o número 6. E se você escolheu o número 4, vai meditar em 2 Crônicas, capítulo 11. 2 Crônicas, capítulo 11, se você escolheu o número 4. É de região dos Lagos, Saquarema. Seja muito bem-vindo, capaz da graça e alegria do Senhor Jesus. Abençoados, abençoados. Aqui quem fala com vocês é o apóstolo Marco. Bendito, bem-aventurado. Olha só, eu estou em todas as redes agora anunciando a vocês algo para vocês poderem guardar e passar para os outros também. Exatamente. Vocês prestem muito bem atenção. Guarde as palavras que eu vou falar com vocês agora, passa, informa para outras pessoas, vão buscar mais outras pessoas, que eu vou falar um negócio para vocês agora muito sério. Eu vou lançar uma mensagem daqui a alguns meses, que ela vai ser no valor de 5 bilhões de reais. Não sabe brincar. 5 bilhões de reais eu vou lançar ela. Porque aí eu vou mostrar para vocês todos quem são os religiosos, todos. Eu vou mostrar para vocês. Até aí, seria só isso? Não. Eu quero te mostrar uma outra coisa gigantesca que está acontecendo, que vai acontecer, muito sérios. Então eu quero dizer assim, ó, todos vocês que votou, ou que, no caso, ofertou, dizimou R$1, guarde isso. Guarde isso. Guarde, todos vocês que ofertaram R$1, guarde isso. Guarde isso na tua carteira, guarda no cofre, guarda em algum lugar. Comprovante, no caso. Um comprovante. Por quê? Vou falar um negócio para vocês assim, olha só. Os Estados Unidos, o cara mais rico lá do mundo, está fazendo 1 bilhão de robôs. 1 bilhão de robôs. Robôs que planta, colhe, faz tudo. Então você vê bem assim, aqueles que chegar perto de nós e tiver assim, ó, aqui ó, eu sou aquele que fiz fé, eu sou aquele que não tem R$1 para poder fazer uma oferta, anota, participa, vai interagindo, compartilha, vai e grava isso, marca isso lá, porque no dia que houver uma situação dessa, você vai poder falar assim, ó, eu estava lá no dia, lá na live, lá, no outro dia também eu estava lá, meu nome é nome tal, falei tal, ó, eu também anunciei tal, nós vamos querer ver seu telefone,
Ó, o meu telefone aqui, eu compartilhei com fulano, com ciclano, com Bertano. Gente, olha só, vai chegar uma hora que vocês vão ter dinheiro para poder comprar mercadoria e não vai ter. Então entenda bem, a igreja é o que vai estar podendo aí, ó, apaziguar aqueles que estiver com a igreja, que pelo menos comigo, que estiver ali, ó, que vai segurar. Então, gente, é urgente que eu estou falando com vocês, é urgente. Espalha isso para todos os municípios, para todas as cidades, espalha, gente, ó, faz uma oferta de R$1 e guarda, porque todos aqueles que chegarem perto de mim, falam assim, ó, perto de mim não, em qualquer uma empresa nossa, fala assim, ó, eu ofertei R$1, eu tive lá no dia tal, eu estou acompanhando. Todos esses que falarem, vai apresentar e eu vou falar assim, ó, é nosso, ninguém bota a mão. Está conosco, é irmão, ninguém bota a mão. A nossa igreja é a mesma igreja de Atos do capítulo 2. Atos capítulo 2, você vai lá olhar, vai lá, Atos capítulo 2, você vai me ver lá. Atos capítulo 2, estuda lá só. Então o nosso foco de igreja é essa, se juntar com todos para que entre nós ninguém tenha falta e necessidade de coisa nenhuma. Eu não estou aqui prometendo que vocês vão ter o melhor, eu estou falando que vocês vão comer o melhor, porque é assim que está escrito no livro de Isaías capítulo 1. Exatamente. Então, grave bem isso, vocês precisam realmente, guarda esse depósito, guarda esse comprovante, se não tem R$1, opa, então você vai, pega aí no teu caderninho, marca aqui, que eu entrei tal dia, tal hora, vai gravando isso, porque entenda bem assim, nós vamos entrar em todos os municípios do Brasil, e estou falando para você assim, o cara mais rico do mundo está fazendo lá 1 bilhão de robôs. Agora, olha só, cá para nós, que entre eu e ele, aquele negócio, ele não me engana. Ele já está com isso pronto. Só quer só interagir com a política brasileira para poder entrar com isso aqui. Exatamente. Aí vocês vão ver só, ter dinheiro e não ter o que comprar. Infelizmente. Porque esses líderes que estão aí, esqueceram. Quiseram fazer patrimônio em nome deles só, quiseram comprar prédio, fazer uma coisa bonita, de vez em comprar fazenda, comprar um montão de coisa, não, ó. Pessoas dos Estados Unidos, a maioria das fazendas já compraram tudo. Então eu estou falando para vocês, vão embora que o negócio é sério. Tá bom? Exatamente. Ficam todos na paz e graça de Jesus e passa para outros municípios, para outros estados, vamos embora, tá bom? Tamo junto. E o Cauã de Fortaleza, Ceará, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E agora eu vou fazer um convite a todos vocês que querem reconhecer ao Senhor Jesus Cristo, o Cristo, como seu único Senhor e Salvador de sua vida, de corpo, alma e espírito. Declara aí nos comentários, confesse ele publicamente. Escreva o seguinte: eu coloco o seu nome, eu confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, faça a seguinte, leia o livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Caso você não tenha acesso a uma Bíblia, já está escrito assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Repita essas palavras em voz alta de joelho. Logo em seguida, continue a oração falando o seguinte: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que é suave e leve. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. Ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permaneço no mesmo espírito. Como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém.
Lembrando que em algumas redes sociais essa live fica salva, você vai poder voltar para examinar versículo por versículo, para fazer essa aliança com o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vocês que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, capazes, a graça da igreja do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade, seu estado, para estar interagindo conosco e participando dessa live para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Fala, pai. É impressionante ele acreditar nisso, abençoado. Não vai acreditando nessa não, que ele comentou. As pessoas vão ficar em casa, os robôs vão trabalhar e o povo vai receber salário, benefício sem trabalhar. Vai nessa. Não vai nessa? Não vai não. Não vai não, porque infelizmente, é aquilo que eu tô te falando. Um também dos outros mais ricos do mundo já entraram no Brasil e compraram um pancadão de fazendas. Exatamente. A primeira coisa que o Elon Musk fez quando ele assumiu lá a empresa que ele comprou, que eu não posso falar o nome da rede social aqui, porque as outras não gostam de nenhuma delas, foi fazer o quê? Demitir os funcionários. Então aí a gente vê que se realmente... Ah, não, ele pagou por acaso, continua pagando os funcionários até hoje, o robô tá lá trabalhando, os funcionários estão em casa recebendo o salário que eles recebiam, não tá mais. Todo mundo achava, mas a internet é garantia de emprego, tu viu? Exatamente. Primeira coisa que ele fez, numa pancada só, mais de 10 mil mandou embora. Infelizmente. Então é muito importante verdadeiramente a gente crer no Senhor, como está escrito, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então é necessário que vocês aí divulguem essa mensagem e ajuda, comunica a outras pessoas. Gente, o negócio é gravíssimo. É gravíssimo. Certo? Então, a igreja está aí. Nós estamos aqui para poder juntar todas as igrejas, porque ninguém trouxe nada para essa vida, ninguém trouxe para nada. Esse abençoado fez 1 bilhão de robôs, mas ele não vai viver mais de 100 anos. Então é com ele mesmo, tá entendendo? Mas, ó, eu estou tentando aí para vocês que são mais novos, vocês que têm filhos, então abre o olho que só a igreja junta pode ajudar vocês todos. Exatamente. Vocês se ajudaram. Só a igreja junta. Uma bandeira só não vai chegar em lugar nenhum, tá bom? E o abençoado ali que comentou, achei a live que eu sempre procurei, novo inscrito. Seja muito bem-vindo, capaz da graça da igreja do nosso Senhor Jesus. E já deixa aí o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, interaja conosco. E convida mais gente para poder se inscrever, faça a sua obra missionária. E você vai ganhar espiritualmente com isso. Onde é que está isso? Mateus 16, de 24 a 27, mas... Naturalmente, vai conosco também. Quando a gente abrir aí a igreja que a gente vai abrir aí em todos os municípios do Brasil, física, você vai chegar lá e falar assim, eu sou aquele que eu sou missionário de vocês. Ó. Pode ter certeza que está junto conosco financeiramente. Porque a gente crê no Senhor Jesus como está escrito. A gente honra aqueles que honram. Atos capítulo 2. Vai ver. A nossa igreja é de Atos capítulo 2. Vai ver lá Atos capítulo 2 que nós estamos lá, tá bom? Ninguém tem falta nem necessidade de nada. Então isso que é essencial, que é necessário. Durante toda a live foi ministrado como que é necessário a gente se posicionar, reconhecer quem nós somos e o que nós fazemos. E como que ambos são realmente necessários para mais honra e glória ao Senhor Deus. E o Carlos Brito de Paraguaçu, da Paulista, São Paulo. Seja muito bem-vindo, capaz, graça da igreja do Senhor Jesus. Seja um missionário aí, seja um missionário do Senhor Jesus. Divulga essa obra para os outros, vai falando para os outros estados, outros municípios, divulga. E quando nós abrir o tempo, você só mostra o seu telefone assim, ó, carteirada, ó. Eu sou missionário de vocês. Você vai ver o que a gente vai fazer contigo. Muitíssimo bem. Que ele comentou, forte vaso, ore por mim, retornei para a presença. Seja muito bem-vindo. Então isso aí, seja bem-vindo e já pode fazer a obra para poder ficar mais forte. Exatamente. Do seu sofá aí, ou aonde quer que você esteja, você pode só divulgar, ó, essa obra aqui. Se inscreva lá e tal. Vai aí para poder dar tudo certo, tá bom? Porque quando a gente afirma que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso vai ser em vão. A gente tem que cumprir com a palavra que a gente tem. Vocês não podem entregar uma bala pra gente e ter sido isso em vão. Que é um testemunho, nosso sacerdote apóstolo, uma das viagens que ele fez, ele como sempre andando em tudo quanto é canto, conversando com tudo quanto é tipo de gente, sem ninguém saber quem ele é, um taxista foi lá e deu um chiclete, nessa palavra não pode falar, uma goma de mascar pra ele. E aí, sabe, o cara tava parado o dia inteiro. Foi dar a goma de mascar pro sacerdote que ele nem comeu, que começou o tempo todo ali, ele conseguiu um monte de corrida, que ele não podia comer, porque ele tava lá no propósito, que ele faz o jejum todas as vezes. E aí só o simples fato dele entregar uma goma de mascar, que verdadeiramente o Senhor começou ali a abrir as portas para que ele pudesse verdadeiramente vir prosperar. Então é importante que a gente venha examinar sempre com muita atenção e cuidado aquilo que nós devemos fazer
para dar legalidade ao Senhor nosso Deus agir a nosso favor. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O mensageiro comentou: esse homem que dá bons conselhos é quem? Seu pai é o sacerdote e apóstolo desse ministério, bendito bem-aventurado Marcos, e também é o meu pai, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Abençoado, você acreditar que isso é teoria da conspiração mostra o quão fora das coisas você está. Então é necessário a gente examinar sempre com Tudo que eu estou te falando, você tem inteligência artificial aí, você vai na inteligência aí, pergunta, quantos roubou o cara? Ué, tá lá, 1 bilhão. Ué, quem são os maiores fazendeiros no Brasil? Não é nenhum brasileiro. Infelizmente. Mas é necessário isso aí. Exatamente. Tá bom? E eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, aqui no @Igrejas Benditas, e 12 minutos antes das 7 horas da noite no @Mille Ofertadim. Mille com 2 L's. Não fala o nome. Mille Ofertadim. 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador Senhor. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de vocês aqui. Entre em contato com as autoridades políticas da sua região, com os empresários, com os empreendedores e até mesmo com os moradores de rua, porque nós temos oportunidade para todos vocês não só serem muito abençoados, como se tornarem um canal, um instrumento de bênçãos do Senhor nosso Deus na sua região, no seu bairro, no seu município, no seu estado ou até mesmo no seu país. Então entre em contato conosco no privado, peça um de nossos templos físicos na sua região e saiba as diversas oportunidades que tem de você fazer parte desse grande avivamento, desse desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar. Então fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele vai escrever alguma coisa. Não esqueça de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam com a palavra do nosso Deus poderoso. Que ele comentou: quem for de Brasília não entra em contato com o político, não. Já aproveita e bate logo lá na porta dele, já fala para eles entrarem em contato conosco, já sai mostrando o QR Code aqui do telefone, do nossos links, das nossas redes sociais, para eles já se inscreverem, se seguirem e entrarem em contato conosco para mais uma glória sem Jesus. Então quem é de Brasília já bate logo lá na porta do Planalto, bota eles para trabalhar para mais uma glória nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e o meu muitíssimo amém.